Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Este é o programa Shabbat Shalom, que nós fazemos todas as sextas-feiras ao iniciarmos o Shabbat. Nos lares do povo de Israel, dos religiosos do povo, é costume acendermos, as nossas mulheres acenderem as luzes de Shabbat. E ali elas pronunciam uma bênção e dão por recebido o Shabbat alguns minutos antes do pôr do sol. O Shabbat para o povo de Israel representa um sinal que Deus deu ao seu povo depois da saída do Egito. Deus coloca como um sinal entre ele e o seu povo e diz que esse seria o sinal de que ele era o Deus do povo de Israel. Daí a razão de, até a data de hoje, o povo de Israel observar o Shabat ou sábado. Nós vamos ver daqui a pouco aí como uma mulher judia recebe o Shabat, numa cerimônia simples, tendo ali diante dela as halot, que são 2 pães especiais feitos para o Shabat, e tendo ali então os castiçais com as velas, que ela acende e pronuncia uma bênção em recebimento do Shabat. Shabbat Shalom para todos os nossos ahim, para todos os nossos irmãos, para todos aqueles que amam o povo de Israel. Lembrando que há uma promessa que Deus fez para aqueles que abençoarem Israel. Os que abençoarem serão abençoados por ele. E isso é muito importante para você, que ama o nosso povo, que tem hoje as Escrituras na sua mão, a Bíblia Sagrada, nós temos aí a Torá, tudo graças à permanência, à existência do povo de Israel. Então vamos ver agora aí a celebração do Shabat, do início do Shabat, como ela é feita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehalel ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Continuando então o nosso programa, nós queremos convidar você para nos conhecer, para conhecer a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade judaico-messiânica, estamos reunidos em Curitiba, na Vila Auer, próximo à Vila Auer, e você é nosso convidado para estar conosco num desses sabatote ou desses sábados, para estudar a Torá conosco, para ver como é o serviço, a liturgia, as danças judaicas, os louvores que nós apresentamos a Deus. E você, especialmente você que ainda não entendeu a questão de Yeshua como o Messias do nosso povo de Israel. Na paraxá anterior, na paraxá Shofetim, nós vimos ali que Deus promete levantar um profeta no meio do nosso povo. Um profeta semelhante a Moshe Rabbeinu, a Moisés, o nosso mestre. E a recomendação do Eterno é que esse profeta deveria ser ouvido. Eu sei que o nosso povo de Israel sabe identificar um profeta. No capítulo 13 de Devarim, de Deuteronômio, nós temos ali orientações como conhecer um profeta de Deus, não é verdade? E Yeshua, quando ele apareceu nos seus dias, em cumprimento à profecia que fala de uma nova aliança, ele aparece, já aos 12 anos, ele está ensinando o nosso povo ali na sinagoga. Yeshua cumpriu
Yeshua cumpriu a Torá. E Yeshua cumpriu as profecias que falavam a respeito dele. Primeiro, como Mashiach ben Yosef, ou Messias filho de José. E depois, na sua segunda vinda, como o Mashiach ben Davi. Essa promessa nós encontramos aí já na paraxá anterior que estudamos sábado passado, Shofetim, falando aí num dos seus capítulos, no capítulo 18, a respeito da vinda de Mashiach. Essa paraxá, Kitetse, que significa quando saíres à guerra contra teus inimigos e tal. E aqui nós temos então a orientação quando o nosso povo de Israel, quando os soldados viam ali uma mulher que lhes interessasse formosa, as normas, como ele poderia tomar aquela mulher como esposa. Eu quero lembrar que Deus sempre foi justo com o seu povo, não é? Então, quando o soldado israelita tomava uma mulher como esposa, ela passava pelo processo de conversão, não é? Chorava pelos seus pais e depois ele se casava com ela, não é? Então, nós temos aqui, começando com essas instruções a respeito da mulher prisioneira. Nós temos no versículo 18, muito importante, sobre os filhos desobedientes. Vamos ver aqui, verso 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciãos da sua cidade à porta de seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras e até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. Acredita-se entre o nosso povo, entre os sábios, que nunca ocorreu isso, de um pai e uma mãe ter levado um filho rebelde. Mas vocês vejam como Deus valorizava a obediência de um filho aos seus pais. Nós temos lá, num dos 10 mandamentos, o 5º mandamento, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que vivas bem na terra. E esse mandamento ele vai aparecer depois outras vezes, Deus cobrando, né? E nesse caso específico, uma penalidade caso um filho fosse rebelde. Hoje, quantos filhos rebeldes nós vemos hoje? Não é verdade? Os filhos respondendo para os pais, os filhos discutindo com os pais. O nosso país, até um tempo atrás, os filhos chamavam os pais de senhor, senhora. Isso está mudando cada vez mais. A era do celular, eu não sou contra o celular, mas é um período em que os filhos não estão tendo a educação necessária, não dão atenção a seus pais, não ajudam seus pais. Eu tive a oportunidade de visitar outros países. Há uns tempos atrás eu estive na África. E lá eu vi uma família com 3 moças, uma de aproximadamente 12 anos, outra de 14 ou 15 e outra de 18 anos aproximadamente. E todas elas, o tempo todo, atendendo ali os pais, atendendo os visitantes, tinha muita gente naquela casa, muitos líderes conosco, e não ficavam no celular. Eu achei curioso elas não ficarem no celular, ficarem ajudando a mãe e atendendo as visitas da casa. Numa outra oportunidade nos Estados Unidos, numa família com 5 pessoas, americanos, os filhos todos ajudando na cozinha, preparando alimentos, servindo à mesa, retirando a mesa, atendendo as visitas. E eles têm celulares. Então vivemos uma época diferente, uma época que seria bom que os filhos honrassem a seus pais, não é? Mas é para vermos como Deus valoriza a obediência. No capítulo 22,
no versículo 5 em diante, nós temos alguma coisa que fala sobre trajes de homem, não haverá trajes de homem na mulher, e trajes da mulher no homem. Nós temos aqui o verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. O que nós entendemos disso aqui? Que Deus quer que se respeite a natureza que Ele nos criou. Se eu sou homem, eu não devo me parecer com mulher, me assemelhar a uma mulher. E se você é uma mulher, você não deve se assemelhar a um homem, né? Usar coisas que te assemelhem a um homem. E lembrando também a questão da homossexualidade, que é contrária também às leis da Torá, né? Deus criou homem e mulher, Deus quer que cada um fique da forma que Ele criou. Outro problema do traje hoje é a sensualidade. Eu creio que hoje é mais grave, não apenas a questão de homem se parecer mulher e mulher se parecer homem, e isto desrespeitar a forma que Deus quer. Eu acho mais grave a questão da sensualidade, a exposição da sensualidade. Hoje, eu acredito que teria até um peso maior e mais grave esse tipo de transgressão. Nós temos mais à frente, no capítulo 22, um texto que fala da virgindade. Como é importante que uma jovem se casasse virgem. Havia até mesmo naquela época o dote, né, que era um preço que o homem pagava aos pais da moça por tê-la criado virgem. Né? Isso é muito importante. E também uma coisa já difícil de encontrar em nossos dias. Mas é muito importante que se ele casasse com uma mulher que não fosse virgem, no nosso caso, por exemplo, nós temos o casamenteiro, o shadchan. Então, todo o casamento, ele é intermediado pelo casamenteiro. Então, se tem um rapaz interessado numa moça da comunidade, sempre, porque é muito... Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa questão do casamento misto, né, que já é um problema seríssimo. E no nosso caso de seguirmos a fé judaica, repito, nós somos judeus por ascendência judaica, judeus naturais, e convertidos à fé judaica de Yeshua. Seguimos a Yeshua, o nosso Messias. Temos ele como nosso Messias. Então, o que acontece? O casamento misto, ele é um problema muito sério para nós. Porque nós temos uma série de normas que cumprimos a Torá, que quando uma pessoa se casa com uma que não é da fé, ele vai ter grandes problemas, grandes dificuldades para enfrentar. Nós até recomendamos, quando uma pessoa está se convertendo, buscar o apoio do cônjuge. Se o cônjuge não se converte, pelo menos ele se comprometer em dar uma colaboração para que a pessoa possa servir a Deus e seguir a sua fé. Então, esse texto aqui vai nos falar da importância da virgindade, né? É muito importante que as jovens da nossa comunidade vivam a questão da virgindade. Pratiquem, observem e valorizem a sua virgindade. Eu quero apresentar agora um pouco da nossa adoração para vocês terem uma ideia e convidar vocês para virem estar conosco, participando, conhecendo os rituais, conhecer como é feita a leitura da Torá. Venha estar conosco. Chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a todos a atenção de cada um, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.